Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo a abundância entrando na tua casa, a paz entrando na tua casa e o livramento do Senhor. Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, traga livramento para as nossas vidas. O que é teu, que fique, o que não é teu, que saia. O que está no nosso caminho, o que é teu, que fique no nosso caminho. O que não é teu no nosso caminho, tira do nosso caminho. Nos dá livramento, Pai, de ciladas. Nos dê livramento de maus negócios. Nos dê livramento de pessoas erradas. E até mesmo de ideias erradas e projetos errados. Colocamos a nossa vida diante de Ti e todos da nossa casa. Coloca uma cerca de proteção ao redor dos nossos filhos, ao redor do nosso cônjuge, ao redor de nós. Venha nos guardar, Pai, em nossa entrada e em nossa saída. E que estejamos debaixo da cobertura do sangue precioso de Jesus Cristo. Eu oro para que todo aquele que está doente seja curado agora. Todo aquele que chegou doente nessa oração, receba a cura, receba o milagre. Eu oro para que haja mudança de resultados. Eu oro para que a cura seja total e completa no sangue, no fígado, no rins, no pâncreas, no coração, nas pernas, que todo câncer renda-se a Jesus Cristo. Nódulos, miomas, microcistos. Oramos também por infecções, inflamações, que renda-se a Jesus Cristo. E que todo problema na alma, tudo aquilo que perturba a alma, tudo aquilo que bagunça a alma, que saia no poderoso nome de Jesus. Oramos por uma mente saudável. Oramos por um coração em paz. Oramos para que a alegria do Senhor esteja sobre nós. E Pai, tudo aquilo que não conseguimos resolver, no dia de hoje, apresentamos a Ti, para que o Senhor tome conta, para que o Senhor entre nessas batalhas e traga a solução, a intervenção e o milagre. Senhor, nós colocamos tudo na nossa vida nas Tuas mãos, fazemos a nossa parte, mas esperamos no Senhor, porque o Senhor é Deus fiel, o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus de milagres. Sim, Jesus, invocamos Teu nome, Jesus, 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 invocamos Teu santo nome. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, que a alegria do Senhor seja a tua força. Deus me deu uma palavra hoje, e essa palavra é uma palavra de vigilância. Nós precisamos vigiar, para que o inimigo das nossas almas não influencie a nossa vida. Acredite, eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas libertas através das orações aqui. Pessoas que estavam presas por anos, e às vezes até frequentando uma igreja. Mas a falta de entendimento, a falta de discernimento espiritual mantinha eles num cativeiro. E eu creio, Deus está fazendo uma grande obra. Pessoas estão sendo curadas, tem gente liberta. Eu estava ouvindo um testemunho hoje de uma mulher que se compadeceu da amiga dela. A amiga dela queria muito engravidar, já tinha recorrido a N tratamentos e as duas trabalham juntas. E essa mulher fez a minha última campanha, ela fez exclusivo e especificamente pela amiga dela. Exclusivo e especificamente. E para a glória de Deus, essa semana ela já anunciou que está grávida. Falou para essa amiga dela, anos tentando. Mas olha o poder da oração. Coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé no poder de Deus, na palavra de Deus que não falha, é imutável. Deus pode fazer mais.
Ele pode fazer mais do que você pensa, muito mais. Coloque a sua fé nele, entre de cabeça. Nós estamos orando por livramentos do Senhor. Essa é uma das palavras mais fortes que eu tenho recebido nos últimos dias. O livramento do Senhor, livramento. Estamos orando para que a paz entre também, a abundância, mas estamos orando muito mais por livramentos do Senhor. Então, mantenha-se firme na oração. Deus está operando. 5 portas que as pessoas abrem para demônios sem se darem conta. 5 portas que as pessoas abrem para demônios sem se darem conta. Tem gente que pensa que demônio é apenas uma simbologia, né, da maldade do homem. Não. Demônios são seres espirituais, são anjos caídos, sem luz, que caminham nas trevas. E a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância, mas o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Essa é a obra dele. Quantas vezes Jesus, quando esteve aqui nessa terra, expulsou demônios? E eu fico imaginando como que era naquela época, quando Jesus expulsava demônios de multidões. Então, essa realidade, ela continua aqui nessa terra. Os demônios são seres espirituais reais. No entanto, através de Jesus Cristo, existe uma proteção. O Salmos 91, que nós declaramos constantemente, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Somente Deus pode nos guardar da ação de demônios. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Em Gênesis capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Você sabe, Deus estava falando isso para Caim. Caim estava com ódio mortal do seu irmão Abel. E Deus disse para ele: se fizeres bem, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Ou seja, conforme Caim conduzisse as suas emoções, ele poderia ou manter a porta fechada para os demônios não entrarem, ou abrir a porta para eles fazerem a festa e então encherem ele de maus pensamentos e fazer o que ele fez com o seu irmão Abel. Por isso nós temos que não abrir a porta para o mal. E se você abriu a porta por um descuido, você acabou, deixando de vigiar, deixando de orar e abriu a porta por um descuido para o mal, feche o mais rápido possível. Feche o mais rápido possível. Peça perdão a Deus, renuncie. E também renuncie tudo aquilo que veio por associação disso. E você vai ver o livramento do Senhor na sua vida. Porque o mal, quando entra na vida de uma pessoa, ele não simplesmente torna aquela pessoa má com outras, mas principalmente má com ela mesma. Você lembra do Gadareno? O Gadareno estava possuído por legiões e os demônios levavam ele a viver nos cemitérios. Tiraram ele do convívio social, destruíram a família dele, destruíram o futuro dele. Mas quando Jesus chegou, Jesus esmagou o poder do inferno. Então eu quero falar rapidamente de 5 portas que as pessoas abrem para os demônios sem se darem conta. A primeira delas é a ira descontrolada. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A ira descontrolada dá lugar ao diabo. Se irar faz parte da nossa natureza, a gente se ira, se revolta às vezes. No entanto, nós precisamos manter o controle emocional. Precisamos ter uma boa gestão daquilo que pensamos, daquilo que falamos, da forma como agimos. Então eu quero que você grave muito bem essa palavra. Irar-se faz parte da natureza. Agora, o descontrole é o que vai abrir a porta para o mal entrar. Então, quando você está numa discussão acirrada, tenha cuidado para não se descontrolar, porque na ira do homem não opera a justiça do Senhor. A segunda porta é a língua contaminada.
A língua contaminada abre portas. Pessoas que falam mal de líderes, de chefes, de familiares, de amigos, de igrejas. As pessoas, quando falam mal, quando criticam aquilo que não sabem, estão abrindo a porta para algo ruim entrar e agir. Então entenda, uma língua contaminada, ela chama o mal. Uma língua contaminada, ela também, além de falar mal dos outros, ela murmura. Ela declara a si mesmo frases como nunca vou mudar, ou tudo dá errado para mim, eu sou assim e na minha vida as coisas nunca vão dar certo. Repetir rumores, participar de conversas tóxicas, tudo isso está afetando a sua vida. Tem gente que pensa que uma fofoquinha não faz mal. Uma fofoquinha abre a porta para muitos demônios. Você está deixando uma brecha no mundo espiritual para os demônios entrarem, bagunçarem tua vida. Que Deus tenha misericórdia. E esse tipo de ação, isso amarra seu futuro, atrai acusações, doenças emocionais também e espirituais. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Guarda teus lábios. Para que você vai falar mal do outro? Por que você vai criticar? Eu digo, as pessoas hoje não sabem usar a internet em grande maioria. Porque em vez de usar a internet para as coisas boas, usa para as coisas ruins. E tem gente que está tão acostumada a falar mal dos outros, a criticar os outros, a bater nos outros, através das suas publicações, através da sua palavra, que não sabe o mal que está fazendo, não sabe o que está atraindo para a sua vida de negativo, de ruim. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que a gente não venha cair nesse erro, abrir a porta para demônios. É por isso que tem certas publicações que na verdade é um convite para você se unir a aquele que está falando mal dos outros, ou aquela que está falando mal dos outros. A terceira coisa é a falta de perdão. A falta de perdão também abre portas para o mal agir. É quando a pessoa ela se recusa a perdoar as ofensas. E ela mantém aquilo no seu coração. Sabe o que fizeram contra ela, a injustiça que houve. O propósito de Deus tem que ser maior do que a dor que a gente está sentindo. E a gente tem que ter a capacidade de superar o que fizeram para a gente. E com a ajuda de Deus é possível. Eu não fico nada feliz quando alguém é injusto comigo. É claro, a gente fica chateado. Ficamos chateados. Mas isso não pode durar muito. Você vai ter que aprender a tirar isso do seu coração. Você vai ter que aprender a perdoar. Você vai ter que aprender a liberar as pessoas que acabaram pecando contra você. Lembrar e reviver continuamente feridas antigas vai manter essa ferida exposta. Vai continuar sendo um chamarisco para demônios. Então, justificar o seu rancor para você mesmo vai manter essa ferida exposta, vai deixar com que o mal entre por essa ferida. Os demônios entram também por feridas que estão abertas, e isso afeta a saúde de uma pessoa, até mesmo com doenças psicossomáticas nos relacionamentos, e bloqueia orações. A falta de perdão bloqueia também orações. Em Mateus capítulo 6, versos 14 e 15, olha o que Jesus disse: se você não perdoar aos homens suas ofensas, nem seu Pai Celestial vos perdoará. É inevitável, onde as pessoas convivem muito, que haja ressentimentos. Às vezes um diz o que você não gostaria de ouvir, às vezes até no trabalho, existem as discordâncias. Um concorda, o outro não concorda, um acha que é de um jeito, o outro acha que é do outro jeito. Agora, eu tenho que cuidar meu coração. Eu tenho que cuidar meu coração, caso contrário, eu vou pecar contra as pessoas e eu vou também, abrir uma legalidade para o mal agir. É inevitável que numa família, aconteça as ofensas. É inevitável num trabalho, onde você trabalha, que
aconteça as ofensas. É inevitável dentro de uma igreja, sabe, que é uma comunidade, que às vezes as pessoas pensam que a igreja é o céu. Não, a igreja não é o céu. O céu você só vai conhecer depois da morte, crendo em Jesus e caminhando com Jesus. A igreja não é um céu. Nós podemos assemelhar a igreja como um centro de restauração, de recuperação de vidas, um hospital onde as pessoas chegam lá doentes e são curadas. E aquele que é curado, agora, ele ajuda a curar os outros. Então, a nossa ideia muitas vezes é equivocada. Eu sei que as pessoas nos ferem, às vezes com uma brincadeirinha, uma indireta, mas a gente tem que começar a aprender a liberar o coração e não deixar isso, sabe, entrar dentro de nós e começar a atrapalhar os nossos pensamentos. A quarta porta que as pessoas abrem para o mal é o medo crônico. E o medo crônico, ele paralisa a tua fé, ele bloqueia teu destino, ele tira a sua autoridade espiritual. É a pessoa que se sente insegura. Ela tem medo de tudo. Ela tem medo, sabe, que as coisas vão dar errado, que ela vai perder, que ela vai ser envergonhada. Ela tem um medo, sabe, que alguém faça alguma coisa para ela. Ei, você vai ter que ser muito resiliente quanto a esses sentimentos tóxicos e colocar a sua fé no socorro, que é o Senhor. Coloque a sua fé em Jesus, coloque a sua fé apesar das circunstâncias. Deus não diz para a gente negar o que está acontecendo. Deus não pede isso para nós, mas Deus nos pede para acreditar além do que estamos vendo. Acreditar que Deus está cuidando, que Ele está no controle, que todas as coisas estão nas mãos dEle, certo? E a quinta porta, e aqui eu vou encerrar, que as pessoas têm aberto muito para os demônios, são objetos malditos em casa. Em Deuteronômio 7:26, a Bíblia diz: você não vai colocar nada abominável em sua casa, para que você não seja amaldiçoado. O que seria uma coisa abominável para Deus? Tudo aquilo que tira a sua fé do invisível, de Deus, é uma coisa abominável. Então, você ter um potinho de pimenta com sal em casa, isso é uma coisa abominável. Está abrindo uma brecha espiritual. Daí tem N coisas que as pessoas colocam dentro de casa, eu não vou enumerar todas elas, mas é simples de você compreender. É tudo aquilo que tira a sua fé no invisível de Deus. Sabe, eu não preciso colocar uma espada de São Jorge na frente da minha casa para me proteger. Por quê? Porque o Deus vivo e poderoso me protege. Aí você pergunta, mas eu posso ter como planta? Eu gosto de planta? Pode, como planta não tem problema. Agora, o errado é você colocar a sua fé nessas coisas. A nossa fé tem que estar em Jesus Cristo e na palavra dele, só isso. E eu vou dizer uma coisa para você. É simples, gente. Tem um amigo meu que escreveu um livro, O Poder do Básico. E isso é o básico, e a gente pensa que tem que ter, sabe, um monte de coisa para se proteger. Não. Você tem a fé em Jesus e na palavra dele. Isso é suficiente para você estar protegido? O sangue de Jesus nos cobre. A mão de Deus está sobre nós. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está contra mim. Essa tem que ser a minha fé. Então, aquilo que eu coloco dentro da minha casa pode ser um convite para as trevas. É por isso que eu preciso tirar da minha casa aquilo que traz perturbação. Meu filho lê muito. Sabe, meu filho pega um livro e é capaz de ler num dia. Tem uma capacidade de ler rápido, lê muito rápido, entende muito rápido as coisas, tem uma capacidade incrível de ler. Só que toda vez que a gente vai num shopping, ele quer comprar um livro. E às vezes compra uns livros que
a gente avisa, a gente diz, olha, e a gente começou a notar algumas coisas há um tempo atrás, e eu e minha esposa entramos no quarto dele e encontramos ali alguns livros que não batem com a nossa fé. E nós tiramos aqueles livros sem ele ver. E claro, depois nós falamos para ele. Mas, sabe, mudou o humor dele, da água para o vinho. Então tem certas coisas que a gente coloca para dentro de casa, que às vezes abre portas espirituais. Sabe, tem certos livros que na verdade é só uma embalagem bonita, porque o conteúdo é totalmente espiritual. Então a gente tem que ter cuidado quanto àquilo que estamos colocando para dentro da nossa casa. E assim é tudo na nossa vida. Um presente que você ganha, certo? Algo que você encontra bonito, sabe? Veja o fundo espiritual, o histórico daquilo antes de você colocar na sua casa, certo? Nós temos que aprender a vigiar a nossa casa em todos os sentidos. Eu deixo essa palavra ao teu coração hoje. Eu quero agora orar por você, amém? Eu quero declarar o Salmo 91. E também, deixa eu mostrar para você, eu tenho uma novidade para vocês agora à noite. Esse aqui são os meus livros, né? O Café com Jesus 2, um devocional incrível para você receber luz de Deus toda vez que você sair de casa. Antes de você sair de casa, lê um devocional, lê a sua Bíblia primeiro e depois lê o devocional. Dentro desses 2 devocionais aqui tem essa cartinha, tá? E quem adquirir esses 2 livros até domingo à meia-noite, eu vou mandar esse caderno dos sonhos, tá? O que é esse caderno dos sonhos? Que eu vou mandar junto para você como presente. Tá? Aqui dentro você vai escrever toda a experiência que você teve com Deus. E todo livro tem pérolas druins, tá? Olha só, tá? Então, todo ele tem muitas pérolas aqui que eu escrevi sobre os sonhos, né? E vai te abençoar. Toda a experiência que você teve com Deus, toda a visão, toda a resposta e oração, você vai registrar aqui nesse pequeno livro, certo? É um livro bonito, é um caderno, na verdade, um caderno de sonhos com pérolas druins. Você vai escrever seus sonhos, suas experiências com Deus, o que você entendeu, o que Deus falou com você, você vai escrever aqui, certo? Então, quem adquirir até domingo à meia-noite, vai receber de presente ao adquirir os 2 livros. Tem que adquirir os 2 para a gente mandar o caderno dos sonhos junto de presente, certo? Entra lá no meu site www.vinicius17.com.br e adquira os nossos livros. A gente vai mandar de presente, junto com a carta, vamos mandar o caderno dos sonhos para você, ok? Muito bem. Salmos 91, quero pedir para você deixar sua curtida nesse vídeo, compartilhar agora. Vamos compartilhar com o máximo de pessoas. Você foi abençoado hoje, amém? Compartilha com 9 pessoas. Eu trouxe aqui instruções poderosas para a tua vida, para te abençoar. Então compartilhe, mande para amigos, compartilhe em grupos, mande nas suas redes sociais, em o nome de Jesus Cristo. Certo? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa e sobre sua família. Oramos pelo livramento do Senhor agora.
Oramos por uma direção do Senhor que o Senhor nos deu, para que haja livramento na vida dessa pessoa e em toda a casa dela. Eu oro em nome de Jesus que por onde entrou demônios, que por 7 caminhos agora sejam retirados. E aonde está acontecendo arrependimento, Senhor, que neste momento as brechas sejam tapadas, que o mal não tenha mais poder sobre a vida dessa pessoa. Eu digo, escuta aqui, Satanás, você perdeu, sai do caminho dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo, e leva embora tudo que você colocou. E eu declaro saúde na tua vida, eu declaro paz na tua vida, eu declaro prosperidade na tua vida, abundância entrando na tua casa, e que a presença de Jesus Cristo, que ilumina, que transforma, que rende todo o mal, essa presença toque na tua vida, toque em todos da tua casa. Oramos também para que todos dentro da tua casa tenham uma experiência com Jesus. Como está escrito na palavra do Senhor, se creres no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e toda a tua casa. Declaramos que todos terão experiência com Jesus Cristo. Declaramos que essa casa é uma casa bendita, uma casa do Senhor, uma casa cheia de alegria, cheia de força, cheia de ânimo, que o Senhor renove as forças de todos essa casa. E aquele que está abatido emocionalmente, fisicamente, que seja curado agora em nome de Jesus. Eu digo ao câncer, retira-te. Eu digo à dor, retira-te. Eu digo a infecções, retira-te. Eu digo à confusão, retira-te. A todos os traumas familiares, retira-se agora em nome de Jesus. E que haja, Pai, o amor, o perdão, a reparação de tudo aquilo que foi danificado por palavras, por atitudes. Que essa família seja restaurada, esse casamento seja restaurado, a comunhão de pais e filhos seja restaurado, no nome de Jesus Cristo. Pedimos, Pai, paz, abundância e livramento nessa casa. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Graças a Deus, obrigado, Senhor. O Senhor já está cuidando de cada um dos teus assuntos. E amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês aqui. Estamos orando por livramento e Deus está dando. Amém? E não só estou orando, como estou em consagração. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade. Compartilhe essa oração com outras pessoas e até mais.